Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Reais e Sobrenaturais. Olha eu aqui de novo, vou contar mais um relato para vocês. Se vocês ainda não forem inscritos, se inscreva, deixe o like, o seu comentário, com todo respeito. Eu também queria avisar vocês, lembrar vocês mais uma vez de que se você tem uma história sobrenatural e gostaria de ver contada aqui no canal por mim, envie para fatosreaisesobrenaturais@hotmail.com que eu vou contar aqui no canal. Hoje quem nos conta essa história é um moço, não pode falar o nome, né? Como vocês sabem. E o título desse relato é Preso e Perseguido. Vamos lá então. E ele começa assim. Fui criada em uma família de 4 pessoas, com uma única patente, minha mãe. Tem um dom físico e sempre estivemos cientes de entidades, fantasmas e etc. Ela tinha sessões e tentava ajudá-los a entender coisas em sua vida que pode ter sido influenciado por experiências de vidas passadas. Ela poderia absorver imagens de joias e poderia lhe dizer o sexo de crianças que ainda não nasceram. Ela era muito boa. Portanto, nunca tivemos medo, porque ela era cuidadosa e nos mantinha longe de qualquer perigo. No entanto, anos depois, ela teve um episódio muito ruim durante uma sessão em que uma entidade tentou ultrapassar o seu corpo e ela desistiu. Afastamo-nos dessa vida na cidade tal, no país tal, e nos mudamos para outra cidade. No caminho, a nossa van quebrou em uma cidade vizinha. Finalmente, encontramos uma casa. Mais ou menos nessa época, a minha irmã, mais velha, 4 anos mais velha que eu, começou a se envolver com as artes das trevas. Ela ficava sentada por horas em seu quarto, praticando ou conjurando, o que levou à minha experiência mais horrível. Já era tarde, pois eu gostava de ouvir programas de rádio. Estávamos nos anos 70. Essa noite eu estava totalmente acordado, pois ainda eu não tinha me deitado. Eu ouvi o que parecia ser muitas pessoas falando. A princípio eu não consegui entender nada do que foi dito, mas tudo ficou muito claro. Olhei pela janela que dava para um pátio muito bem iluminado, o meu quarto iluminado, minhas cortinas estavam abertas, quando descobri que não havia ninguém lá fora. Percebi de repente que podia ouvir exatamente o que aquelas vozes diziam. Foram centenas de milhares de vozes dizendo: venha comigo, venha conosco. Nós queremos que você venha. Venha conosco, seja conosco, você é meu. Eu me virei e o barulho não estava mais longe, estava no meu quarto, ao lado do meu armário. Estava se formando em uma massa do mal rondante. Era pura maldade e queria a mim. Fiquei apavorado, mas eu sabia que tinha que sair daquele quarto se eu quisesse viver. Estava ficando mais ameaçador, mais mal, e quando eu percebi isso, percebi a minha intenção. Eu sabia que tinha que subir as escadas correndo para o quarto da minha mãe. Ela poderia fazer tudo parar, mas eu tinha que passar por essa coisa, essa entidade maligna e horrível. Ao pensar nisso, também pareceu perceber o que planejava: correr. Só um minutinho. Só um minutinho. A música parou. É assim mesmo, né? Ao vivo assim mesmo. Só que não. Nós queremos que você venha. Não, tá. Mas sabia que tinha que sair dali.
Eu sabia que tinha que subir a escada correndo para o quarto da minha mãe. Ela poderia fazer tudo parar. Mas eu tinha que passar por essa coisa, essa entidade maligna e horrível. Ao pensar nisso, também pareceu perceber o que eu planejava fazer. Correr. Conforme eu corri pelo meu quarto para a porta aberta, ela mudou. Parecia mais sólida e as vozes estavam diminuindo e um rosnado rouco que dizia repetidamente: sua, minha. Você pertence aqui comigo. Venha para mim. Você será meu. Corri o mais forte que pude, mas os meus movimentos eram letárgicos para mim. Pesadamente, agarrando o corrimão enquanto tropeçava escada acima, sendo perseguido pela massa que ouvia aquela voz. Fiquei apavorado. Cheguei ao patamar do próximo lance de escada. Bem no topo do pequeno lance de escada ficava o quarto da minha irmã, diretamente acima do meu. O barulho era tão alto que eu não conseguia mais ouvir a vida real. Estava na minha cabeça. Será que ele me pegou? Não. Felizmente, eu me lancei nos últimos 3 degraus e quando eu pisei no chão do corredor, minha mente correndo, um barulho na minha cabeça, eu olhei para o quarto da minha mãe apenas para ver o meu irmão, com o que eu percebi mais tarde era o mesmo olhar louco que estavam, obviamente, no meu. Ele estava experimentando o mesmo acontecimento horrível. Éramos muito próximos, meu irmão e eu sabia que ele tinha a mesma ideia que eu, acordar a nossa mãe. Ela poderia consertar isso. Eu comecei a correr pelo corredor em direção às vozes do meu irmão, de olhos selvagens, ainda gritando, e eu não consegui chegar ao fim. O corredor parecia muito, muito longe, e eu não conseguia chegar mais perto. Mas aguentei, até que de repente estava correndo a toda velocidade para o quarto da minha mãe. Meu irmão me seguia. O que aconteceu a seguir foi tão louco e assustador, que pensei que estávamos perdidos. Na cama da minha mãe, nós gritamos, trememos, lutando com seu corpo adormecido profundamente, mais pesado do que o seu sono normal. Tanto meu irmão quanto eu estávamos gritando, tremendo, fazendo tudo o que podíamos. Até deu um tapa nela. Depois do que apareceu uma eternidade, ela acordou de repente. E quando os seus olhos se abriram, tudo parou. Ela acordou de repente, tudo parou. Ela supôs que essa era a entidade que tentou vencê-la, ou a minha irmã desenvolveu alguma coisa muito má que precisava acabar. Falamos disso ao longo dos anos com a minha mãe, dizendo que não ouviu nada. Ela não ouviu nada. Foram os tapas que acabaram funcionando, mas não impediram os acontecimentos. Meu irmão e eu sofremos muitos eventos nessa casa. Minha mãe fez uma mudança séria e começou a buscar religiões na tentativa de nos trazer uma vida mais segura. Até hoje, quando eu conto essa história, eu torço minhas mãos com suor e lágrimas brotam de meus olhos. Ser perseguido pelo mal não é algo que você vai esquecer. E esse é o fim do relato. É complicado. A irmã estava mexendo com coisa errada no quarto, né? Pode ser isso. Abriu algum portal para alguma entidade. E como vocês já eram mais, assim, sensitivos, né? Já era mais, vocês já estavam mais ali, mais fácil de ser o que você chamou de ser capturado, né? E perseguido. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, comente com respeito, se inscreva se você ainda não for inscrito e até o próximo relato. Tchau!